É muito comum as pessoas saírem da graduação com muito medo de começar a atender, mas vai dar certo, eu vou saber o que eu tô fazendo. E, tipo, na real, no começo, não. Você não vai saber o que você tá fazendo. Você vai aprender quando você for fazendo. Você precisa ter um guia, né? Ideias que te norteiem ali do que você precisa fazer, mas você só vai aprender na prática. Não tem jeito. Então, qual é a função do aprendizado vivencial, né? Para que isso serve? E eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque aprender uma abordagem, seja ela FAP, ACT, ou o que quer que seja, vivencialmente, é muito mais difícil para a maioria das pessoas do que aprender na teoria. Então, eu acho importante a gente pensar o porquê disso para dar sentido, né? Para aquilo que é desafiador poder ser enfrentável, vamos dizer assim, e com isso a gente conseguir avançar nesse caminho que é muito importante. Mas o que acontece? Quando a gente está aplicando tanto FAP quanto ACT, mas eu vou estar falando com muito mais conhecimento da FAP, que é o que eu conheço mais a fundo, né? Quando a gente está aplicando FAP, a gente precisa entender a FAP. A gente precisa ter um conhecimento teórico, né? O que a FAP fala na teoria de para quais pontos a gente vai estar olhando dentro da sessão, como é que a gente vai estar trabalhando com eles, como é que a gente vai estar lidando com o cliente de forma geral. Conhecer a teoria não basta, e isso serve, na verdade, para absolutamente qualquer abordagem, né? Não só das comportamentais, não só das contextuais. A gente precisa de conhecimento teórico e a gente precisa de um manejo prático, técnico. Como é que eu coloco em prática aquilo que eu estudei? E isso é um desafio muito grande para a psicologia de forma geral, na minha compreensão, porque a gente aprende o que é, como é que faz terapia na teoria, e aprender a prática é outra coisa. É o que a gente costuma dizer, né? A gente só aprende a atender atendendo. É muito comum as pessoas saírem da graduação com muito medo de começar a atender, mas vai dar certo, eu vou saber o que eu tô fazendo. E, tipo, na real, no começo, não. Você não vai saber o que você tá fazendo. Você vai aprender quando você for fazendo. Você precisa ter um guia, né? Ideias que te norteiem ali do que você precisa fazer, mas você só vai aprender na prática. Não tem jeito. Só que quando a gente fala de contextuais, a gente precisa olhar para um outro pedaço dessa história, que é um conhecimento e manejo pessoal. Quem sou eu? Quais são os meus desafios pessoais? Quais são as minhas dificuldades de colocar tudo isso aqui em prática? E a sessão, por si só, vai acontecer na interseção dessas três coisas, na junção dessas três coisas. Então, a gente precisa, além do manejo prático e técnico, de um manejo de o que eu faço comigo durante a sessão. E vamos ver um pouquinho por quê, né? E vamos ver qual é a diferença dessas três coisas mais na prática, vamos dizer assim. Por exemplo, na FAP, né, a gente tem esse termo CCRs, que são os comportamentos clinicamente relevantes. Então, para onde eu vou olhar daquilo que o meu cliente faz? Então, eu vejo o meu cliente fazendo várias coisas dentro da sessão e eu vou focar nessas coisas, que são os clinicamente relevantes. Saber o que é cada um desses CCRs é um conhecimento teórico, né? Eu preciso saber descrever o que é isso, o que é o CCR1, que é o comportamento problema, o que é o 2, que é o comportamento de melhora. Então, eu preciso ali ter essa teoria. Mas eu preciso conseguir manejar na prática a intervenção em cada um desses CCRs. Então, saber como que eu vou tanto enxergar o CCR acontecendo, como intervir nele acontecendo. Agora, saber que eu deveria, por exemplo, evocar uma fala mais difícil no meu cliente, evocar um contato com algum conteúdo mais doloroso, evocar um momento de treino de mindfulness dentro da sessão, ou qualquer coisa assim, ou então ele emitiu aquilo que faz sentido ele emitir, conseguiu fazer um baita progresso dentro da sessão. Como é que eu respondo a isso? Às vezes eu tenho clareza de o que eu deveria fazer para convidar o cliente a emitir aquela melhora, ou o que eu deveria fazer para, vamos dizer, incentivar, reforçar o cliente a manter aquela melhora. Mas eu dou conta de fazer o que eu preciso fazer? E às vezes a gente não dá, pelo simples fato de sermos humanos. Então, esse conhecimento pessoal, né, que a gente acaba tendo que ter, não só o conhecimento, mas saber o que fazer comigo mesma na hora da sessão, envolve isso, reconhecer e manejar as minhas dificuldades pessoais na hora de eu lidar com algum CCR específico. A mesma coisa vale para 5 regras. A FAP ela tem 5 regras de como a gente deveria manejar esses CCRs. Né? Então, tem lá várias coisas que a gente deveria estar fazendo, coisas que estão norteando o nosso comportamento no manejo desses CCRs.
Eu preciso saber para que serve cada uma dessas regras, né? Qual é a função delas, o que elas falam. Isso é o conhecimento teórico. Saber colocá-las em prática, né? Então, como é que eu faço para aplicar essa regra? Mas, para além disso, eu preciso conseguir reconhecer qual que é a minha dificuldade em colocar cada uma dessas regras em prática e lidar com ela acontecendo dentro da sessão. Quando eu comecei a fazer FAP de uma forma mais sistemática, eu estava fazendo uma pesquisa em FAP, eu precisava fazer a sessão ser inteira em FAP, porque, enfim, fazia parte do meu procedimento de pesquisa. Eram momentos muito desafiadores em que, às vezes, eu me reconhecia enxergando o que está acontecendo na sessão. Agora é hora de eu evocar um comportamento clinicamente relevante de melhora no meu cliente. Eu sei como evocar, porque eu discuti isso em supervisão, mas nossa, faltam só 35 minutos para acabar a sessão. Quantas vezes eu me peguei pensando só 35 minutos, que parecia pouco naquele momento. Era uma baita desculpa para algo que estava super difícil de eu fazer. Ou então me pegava, e me pego ainda hoje pensando, nossa, estou numa semana tão difícil, acho que eu vou me poupar de fazer essa intervenção. Ou o cliente está numa semana tão difícil, eu vou poupar ele de uma sessão tão difícil. E várias outras desculpas que passavam e ainda passam com menos frequência, ainda bem, na minha cabeça, quando tem alguma coisa muito desafiadora em sessão. O que eu reconheço quando eu me pego pensando isso? Estou me borrando de medo de fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Tem algo relevante para fazer, tem algo importante para o desenvolvimento do meu cliente acontecendo naquele momento. Eu deveria enfrentar esta situação, mas é difícil para mim. Mesmo que seja difícil para o cliente, mas está sendo difícil para mim, ou colocar o cliente nessa situação difícil, ou me colocar nessa situação difícil. O que eu faço com o meu medo? O que eu faço com a minha dificuldade, com o meu frio na barriga? Né? E aí que entra essa parte de conhecimento e manejo pessoal. Acabei já dando aqui algum exemplo, mas aqui num outro exemplo, né? Eu posso saber que eu preciso estar presente na sessão, que isso é fundamental para eu conseguir construir novos repertórios para o cliente, que é o que a gente visa fazer em FAP. Né? Eu posso ser capaz de ficar presente na sessão, atento às CCRs, mas num dia mais difícil, como é que eu lido com a minha dificuldade de ficar presente? Seja porque eu estou com algum problema da minha vida pessoal, seja porque o meu cliente está mais difícil naquele dia, mais aversivo, mais cansativo, enfim, o que quer que esteja acontecendo. Então, como é que eu lido com essas dificuldades?